Olá, estamos aqui nesse dia especial com o presidente da denominação, Bispo Davi Gualberto. Somos do ITM, Instituto de Teologia aqui da nossa Igreja Missionário, e vamos estar entrevistando o Bispo sobre uma matéria do seminário, que é a história da denominação. E vamos extrair dele algumas informações, parte da sua história e da sua vida. A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar aqui fazendo uma entrevista com o nosso bispo, Davi. Um prazer estar aqui na sua presença, poder participar, poder estar sabendo mais, conhecendo mais da missão evangélica do Brasil. Vamos à primeira pergunta. Sabemos que o Senhor é nascido em berço cristão, literalmente, criado na neve. Conte para nós, de uma forma compacta, como foi a sua infância e juventude nesta igreja. Algum relato, experiência que ficaram bem gravados na sua memória. Irmã Selma, eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de ser nascido num berço evangélico e na missão evangélica do Brasil. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, minha mãe já era missionária, e logo no ano seguinte ao meu nascimento, no ano seguinte, já no mesmo ano, né, em 1971, eles assumiram a missão evangélica do Brasil. Então, nós fomos criados nos caminhos do Senhor e fomos criados dentro da missão evangélica do Brasil. Eu faço duas observações que eu acho muito importante nesse tema, nesse tópico, né? Não basta ser criado no Evangelho. Tem gente que é criada no Evangelho, mas não viveu o Evangelho. Ele foi apenas levado para a igreja. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ensinar os filhos no caminho do Senhor. E eu tive essa oportunidade de ser criado no caminho do Senhor, não só na igreja, templo físico, mas ter exemplo do pai e da mãe dentro de casa. Essa é uma outra questão muito séria, porque muitas pessoas vivem uma dicotomia na vida. São crentes na igreja, no contexto eclesiástico, mas não dão testemunho dentro de casa para os filhos. E aí, isso traz um conflito na cabeça dos filhos. Sim. Eu, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, tive a oportunidade de ter o exemplo, tanto dentro da igreja, quanto em casa. Desde muito cedo comecei a estar envolvido com as coisas de Deus, né? Tocando minha guitarrinha, cantando, já pregando desde 6 anos de idade. Eita, Jesus! Minha experiência muito forte foi aos 6 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Meu Deus! Nós fomos para uma viagem em Minas Gerais, num momento muito difícil da igreja em Minas Gerais. Meu pai foi e me levou, eu sempre viajei com ele, né? E na chegada na cidade, na casa do pastor, nós fomos orar para agradecer a Deus pela viagem. E nessa oração de agradecimento a Deus pela viagem, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu tinha 6 anos de idade. Então isso me marcou muito, né? À noite teve um culto, e no culto da noite Jesus me tomou em profecia. E eu não me lembro exatamente. E eu tinha 6 anos, hoje eu estou com 50, você tem 44 anos, né? Então não me lembro exatamente das palavras, mas segundo meu pai, minha mãe, pastora Lúcia, que estava no momento, relatam que Deus, através de mim ali, disse tudo o que estava acontecendo na igreja. E deu ainda o caminho, a solução para resolver aqueles problemas. Então foi algo sobrenatural. E a partir dali minha vida foi toda envolvida com a igreja. Eu não fui criado na igreja assistindo. Eu fui criado na igreja participando. Então minha vida foi toda envolvida na igreja, liderança
departamento de criança, de jovens, professor de escola bíblica dominical, liderando mocidade, pregando em várias igrejas, mas principalmente dentro da nossa denominação. Então, a nossa história na infância é por aí, esse caminho aí, de forma resumida, né? Coisa forte, viu? 6 anos de idade, batizado com o Espírito Santo e com fogo também, tomado em profecia, coisa mais linda, maravilhosa, que hoje em dia é difícil ver. Mas isso aí é para quem é escolhido desde o ventre. E o bispo é escolhido desde o ventre. Amém. E é uma honra estar aqui, mais uma vez eu digo, é uma honra estar aqui entrevistando um homem de Deus. Amém. Aleluia. Um homem que faz a diferença. Não é demagogia não, mas eu vejo, tenho visto, tenho ouvido falar coisas boas. Referência mesmo. Vamos à segunda pergunta? Entrando na sua maior idade, gostaríamos de saber sobre a sua formação em psicologia, seu trabalho, o que o levou a essa formação, como foi na vida profissional? Sim, eu comecei a pastorear de fato em 1993, foi quando eu assumi a primeira igreja que estava lá na Cancela Preta, né? E eu comecei a pastorear e a lidar diretamente com os dramas de famílias, de casais, de jovens, de adolescentes, de crianças. E os anos foram se passando, a igreja foi crescendo e chegou num ponto que eu percebi a carência de ter uma formação mais específica nessa área. Eu não digo que para ser pastor tem que ser psicólogo, né? Mas precisa conhecer, precisa estudar as questões emocionais. Mas eu tive a oportunidade de ir para a faculdade, fazer psicologia, e eu fui em 2002. 2002 eu fui fazer psicologia, estudei 5 anos, são 10 períodos, né? Até 2007, e eu não cheguei a exercer profissionalmente a questão da psicologia, porque eu com essa minha atividade pastoral, uma coisa é você ser pastor de uma igreja, outra coisa é você presidir uma denominação com mais de 70 igrejas. Então isso me impediu de ir para o mercado de trabalho ser psicólogo, né? Mas eu uso a minha formação na minha questão pastoral, me ajudou muito na questão pastoral a entender os dramas das pessoas, entender que o ser humano é um indivíduo com a sua história pessoal, entender que não dá para gente pegar uma régua e medir a todos com a mesma régua, não dá para eu pegar um pacote pronto de conselho e dar para todo mundo o mesmo conselho, da mesma maneira, não dá para exigir das pessoas o mesmo comportamento, a mesma resposta, que cada indivíduo é um indivíduo com a sua história, com as suas peculiaridades, com as suas idiosincrasias, com os seus dramas. Então, todas essas coisas, sucessos e fracassos, vitórias e derrotas, alegrias e tristezas, tudo isso forma quem nós somos. E é importante que quem está em liderança, seja de igreja, seja de departamento, seja de ministério, tenha essa compreensão, tenha esse olhar, que o ser humano é um indivíduo, ele não é um pacote fechado, que vem pronto, ele é um indivíduo, e a gente precisa lidar com ele dentro da sua realidade. É claro que o Evangelho, a palavra de Deus, ela é suficiente para trazer respostas para todo ser humano, para todo ser humano. Porém, a palavra de Deus é tão rica que ela vai falar comigo de uma maneira, vai falar com a senhora de outra, vai falar com o Fernando de outra, com a Biana de outra, dentro das nossas especificidades, dentro das nossas necessidades. Então a psicologia me ajudou muito nessa área do meu exercício ministerial, mas profissionalmente eu não atuo na área de psicologia. Ótima resposta. Amém. Deus abençoe, muito bom. Deus te chama
mas a gente tem que se preparar. Nós precisamos nos preparar. É verdade. Né? Verdade. Para que possamos fazer o trabalho, ser obreiro aprovado pelo Senhor. Vamos de hoje, da minha parte. Em que momento, em que época, né, de sua vida, pode perceber que seria transferida para ti a responsabilidade que estava sob seu pai? E enfrentou alguma crise pessoal, interna por isso? Deus ele chama, né? Deus ele chama e a igreja reconhece. Como eu disse para a irmã, desde da minha infância, eu vim acompanhando o meu pai e acompanhando a evolução da missão evangélica do Brasil. E eu hoje, olhando para trás, eu entendo que Deus foi me preparando para essa responsabilidade desde a minha infância. Então, eu tenho... eu me lembro, por exemplo, que ainda criança, com uns 10, 11 anos, meu pai pegava um obreiro lá da igreja da Vila Cosmos, nós éramos lá na sede, e dizia, leva o Davi hoje para pregar lá em Seropédica, leva o Davi hoje para pregar lá em Uaíba, leva o Davi... Então, e o que era isso? Era ele já me preparando para, no futuro, ser um pastor. Se eu seria o substituto dele, aí a história diria. Mas ele me preparou para ser um pastor, para ser um obreiro, para ser um líder, né? E como eu disse para a irmã, quando eu terminei o ensino médio, em 88, eu poderia ter escolhido qualquer carreira, né? Tive o sonho de ser militar, não de deixar de ser pastor, não, mas ser as duas coisas. Mas Deus não deixou eu, na época, passar em prova nenhuma. E aí eu fui para o seminário. Fui para o seminário em 89. E depois que eu fui para o seminário, o ministério ficou muito forte na minha vida. Né? Ficou muito forte. Depois de formado, já de estar pastoreando, tive um convite para assumir a capelania do Exército, aqui na Vila Militar, mais ou menos em 2001, 2002. Seria um cargo temporário de 4 anos e meio, mas que eu poderia fazer um concurso depois e me tornar efetivo. E na época eu já entraria como primeiro tenente do Exército, capelão do Exército na Vila Militar. Mas eu conversei com meu pai, conversei com a minha esposa, na época já estava casado, e eles me aconselharam a não aceitar, porque se eu aceitasse eu teria que deixar o pastorado da igreja e me dedicar, na época, exclusivamente ao Exército. E não era essa a vontade de Deus. Eu entendi isso, que não era essa a vontade de Deus. Eu não me arrependo, não me arrependo. Hoje, se eu tivesse lá, eu poderia já estar reformado, com 50 anos já, mas não me arrependo. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado, tem nos ajudado. Amém. Eu assumi a vice-presidência da igreja em 1998, então fiquei muitos anos, de 98 até 2016, né, como vice-presidente da igreja, até que em 2016, então, o bispo João pediu a sua jubilação e o concílio reunido nos elegeu presidente da Missão Evangélica do Brasil. Muito boa pergunta. Muito boa resposta. O senhor enfrentou alguma crise pessoal, interna, por isso, pela responsabilidade? A responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade é muito grande. Mas como eu disse, 2 fatores eu acho que não deixaram com que eu enfrentasse, de repente, essa crise. O primeiro fator é que que Deus me chamou. Deus, quando chama, Ele capacita e Ele te dá todas as condições espirituais, emocionais, intelectuais, físicas de você desenvolver, desempenhar a chamada. Mas o segundo fator é que eu vim sendo preparado desde a infância. Então não foi algo de
supetão. Não tinha nada a ver com o ministério e no dia seguinte tive que assumir. Não, eu vim sendo preparado por Deus e pela igreja para essa função. Então não houve uma crise, né? Nem na minha vida e nem na própria denominação. Não houve um choque na denominação, na mudança do presidente, porque foi uma transição tranquila, que todos já estavam acostumados, todos já estavam habituados com isso, e graças a Deus estamos aí trabalhando, Senhor. E só vou te perguntar só isso. Sim. O seu pai, o que seu pai ajudou no seu crescimento, no seu ministério? Qual é a interferência dele? Porque nós que somos pais, a gente começa a falar assim, filho, ó, vamos para a igreja. Sim. Precisa estar na presença de Deus. Eu fui assim, eu ganhei um filho meu para Jesus. Sim. Dizendo para ele, vamos para a igreja. E ele não gostava de assembleia, eu gostava da assembleia. Eu disse, se tu não for para a assembleia, para outra, a Batista, então tu vai para a assembleia pular junto com a sua mãe. E ele disse assim, não gosto de grito. Aí ele foi para a Batista e hoje está com 27 anos na presença do Senhor. Amém. Então o que o seu pai interferiu no seu chamado, no seu ministério? Eu acho que a interferência dele foi compreender o chamado de Deus na minha vida e ser um ajudador, ser um cooperador, ser exemplo, né, de pastor, de pai, de esposo, e me ajudar nessa caminhada, né, nessa orientação e me dando as ferramentas, né, para que eu pudesse hoje estar exercendo o ministério. Glória a Deus, eu agradeço ao Senhor Amém. pela oportunidade. Eu que agradeço. Aí a gente conhece a árvore pelo fruto. Estamos diante de um fruto aqui abençoado, que deu vários frutos. Amém. Aleluia. Parabéns pela sua igreja. Que Deus continue abençoando, continue regando a sua vida com uma unção dobrada no Espírito Santo de Deus. E continue sendo essa pessoa sábia, essa pessoa cheia de amor pelas almas. Amém. Amém. Muito obrigada. Estamos às ordens. Assim eu encerro. Pai do Senhor, meus irmãos, me chamo Fernando, sou aluno do ITM, estou diante do presidente da MEB, Bispo Davi Gualberto, que é uma honra o recebê-lo, é um prazer imenso estar diante do Senhor nesse trabalho para fazer algumas perguntas. Queria começar perguntando ao Senhor, sabemos, Bispo, que é um grande desafio ser líder de tantas ovelhas, hoje mais de 73 igrejas. Além da obediência a Deus, o que mais o motiva a seguir em frente nesse trabalho, na missão? Eu acho que a nossa motivação tem que ser as almas. Eu não conheci o fundador da missão, Reverendo Nelson, mas pelo que meu pai fala, minha mãe fala, os irmãos que conheceram falam, era um homem apaixonado por almas. E eu conheci, como eu disse para a irmã Selma, convivi com meu pai esses anos todos. Ele não é um homem perfeito, nenhum de nós somos. Não é um homem sem falhas, nenhum de nós somos. Mas se tem uma característica na vida dele que eu considero a maior, é a paixão pelas almas, pelas pessoas, pelas vidas. É você muitas vezes deixar a tua própria família por causa de uma pessoa a 500, 600 quilômetros de distância de casa e ficar nesse lugar 4, 5, 6, 7, 8 dias por causa de uma pessoa, por causa de uma família. E hoje tem aí centenas, milhares de pessoas que foram alcançadas pelo ministério dele. Então eu entendo que a minha maior motivação são as vidas. Vermos vidas transformadas, vidas restauradas, vidas libertas pelo poder do Senhor e da sua palavra. Bispo, quando para o propósito inicial nascido lá atrás com o reverendo Nelson, acho que ainda nos dias atuais o propósito se mantém até o mesmo dia de hoje? Sim, eu não tenho dúvida disso. Tenho dúvida que o que Deus plantou no coração do reverendo Nelson, aquela visão missionária, aquela visão social, ela se manteve,
no período que o Bispo João esteve à frente da igreja, 50 anos, e se mantém hoje a mesma visão. A Missão Evangélica do Brasil não tem uma proposta de catedrais, de megatemplos, de templos luxuosos. A Missão Evangélica do Brasil, ela tem o foco em vidas, em pessoas. Estejam elas aonde estiverem, entre as classes ricas, entre as classes baixas. Mas o foco são pessoas. Mas Deus tem nos levado mais para as pessoas mais simples, para as pessoas mais desafortunadas. São essas pessoas que temos alcançado mais. E não estamos frustrados com isso. Não estamos arrependidos disso. Amém. Se Deus quiser nos levar para os grandes centros, entre os ricos, amém. O evangelho que a gente prega é para os ricos também. Mas o foco tem sido as pessoas menos afortunadas. E a gente tem se mantido nessa visão e Deus tem abençoado. Amém. O que a MEB, Bispo Davi, é para o Senhor? O que ela significa na sua vida? A Missão Evangélica do Brasil, para a minha vida, é a minha família. Eu não consigo fazer uma distinção entre a minha família sanguínea e a missão. Até porque eu fui nascido aqui. Então, eu olho para as senhoras, são as minhas mães. Eu olho para os senhores, são os meus pais. Eu olho para o pessoal da minha idade, são os meus irmãos. Eu olho para os adolescentes, parece que não são meus filhos. Então, não consigo distinguir e digo sem demagogia e sem medo de errar. Se eu sou alguma coisa, eu devo à Missão Evangélica do Brasil. Eu não seria nada fora da Missão Evangélica do Brasil. Então, eu sou muito grato a Deus pelo que é a missão e pelo que a missão representa na minha vida. E é dessa forma que hoje eu crio meus filhos. Meus filhos são criados da mesma forma que eu fui criado, para que amanhã eles possam também dar frutos para o reino de Deus e para a obra do Senhor. Amém. Obrigado pela entrevista, Bispo, e queria falar que o senhor continua sendo esse homem de Amém. Deus, esse pai exemplar, um marido exemplar, um grande líder para todos nós. O senhor continua sendo, por onde o senhor passa, o senhor deixar o legado como o senhor tem deixado. Então, nós somos muito felizes de ser ovelhas do Senhor. Amém, Bispo? Vocês orando por nós, a gente vai vencer. Bispo, aos seus olhos, o que a MEB representa para a sociedade ou a comunidade onde ela é implantada? Essa é uma pergunta assim, importante, porque eu falei com vocês no período que a gente esteve ministrando, que a maioria das igrejas da Missão Evangélica do Brasil, sobretudo no interior de Minas Gerais, a missão foi a primeira igreja a chegar. Não havia igreja evangélica. Então, quando a igreja chegou, e eram lugares muito pobres, lugares com uma carência social enorme, a missão não chegou só com o evangelho, só com um pão vivo. Ela também teve que chegar com pão material. Então a igreja chega pregando o evangelho, mas chega também distribuindo alimento, chega também distribuindo roupa, chega também distribuindo sapato, chega também fazendo obras de ação social. Então a igreja chega não só cuidando das questões espirituais, mas chega também trazendo uma proposta social. Então, logicamente, isso impactou o lugar. Não impactou só o lugar espiritualmente, mas impactou o lugar também socialmente. Então, se vocês forem hoje, por exemplo, em Padre Fialho, uma igreja que tem 50 anos, quando nós chegamos lá, não tinha igreja evangélica. A cidade ela é de chão, barro. As casas eram de estuque, não tinha luz elétrica, não tinha um hospital, não tinha nada. O pessoal andava de pé no chão, né? O pessoal que tinha filho em casa. Então, tu vê, o presbítero Zé Evaristo, que já passou para o Senhor, foi um dos primeiros crentes ali, nosso, ele teve 21 filhos, ele e a esposa, 21 filhos.
todos nascidos em casa. Então, uma miséria terrível. Pastor Adelson Macedo da Silva, que já dorme com o Senhor também, que foi o desbravador ali, ele era enfermeiro. Então, ele deixou o trabalho aqui e foi para Padre Fialho. Então, lá ele era pastor, era parteiro, era médico, era enfermeiro, era tudo. Lá era professor, ensinou o pessoal, alfabetizou o pessoal. Você vai hoje, como eu estava lá agora, tem 20 dias eu estava lá, nós temos um templo lá para 500 pessoas. A cidade está asfaltada, tem posto de saúde, tem posto de gasolina, tem escola, tem luz, tem tudo. Então, eu vi a frente da igreja lá, tomada de carro. Eu fiquei, meu Deus, aqui o pessoal só andava a cavalo. E a frente tomada de carro. Então, eu vi o quê? Que o Evangelho não impactou somente as vidas no que se refere às questões espirituais, mas impactou também a sociedade. E eu glorifico a Deus pela relevância da igreja para os locais aonde ela está plantada. Glória a Deus. É uma igreja verdadeiramente sem paredes, né? Com amor, levando o evangelho, cuidando de alma, de vidas, né? A missão evangélica, bispo, do Brasil, em que se assemelha, quando o senhor olha para outras denominações, o que a MEB se assemelha a essa outra denominação? Hoje, Biana, nós temos uma multiplicidade denominacional, uma explosão denominacional muito grande. No final dos anos 70 para cá, surgiram aí os movimentos neopentecostais. Os movimentos neopentecostais trouxeram uma proposta de evangelho mais liberal, mais moderna, e eu diria até que popularizou o evangelho. Eu fui criado aqui em Padre Miguel, então, por exemplo, até a década de 70, você procurava crente aqui nessa região. Quando surgiu, por exemplo, a Universal, a segunda igreja da Universal no mundo foi aqui em Padre Miguel, ali do lado do Preso Nick, que era a segunda igreja no mundo. Então, era um barracão de madeira. Um barracão de madeira. Eu me lembro que a minha mãe mandava a gente fazer alguma coisa no Merci. O mercado ali não era Preso Nick, era Merci. E mandava a gente no Merci, e eu ficava preso na porta Universal, porque aquilo me encantava. Eu vi várias vezes o pastor expulsar demônio lá de dentro da igreja, e era um tabrado de madeira, e quando ele batia o pé no chão, tinha gente caindo endemoniada lá na rua. Meu Deus. Então, isso na época foi um estrondo, popularizou o evangelho, que hoje cada rua tem centenas de crentes, né? Mas a missão, ela manteve a sua história. Ela manteve uma postura de igreja pentecostal e não neopentecostal. Então, eu vejo as Assembleias de Deus hoje, raiz, que hoje, até a Assembleia de Deus hoje, ela hoje tem milhares de igrejas que tem nome de Assembleia de Deus, mas não tem nada a ver com a Assembleia de Deus. Doutrinas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, né? Pessoas vão criando igreja e botando o nome de Assembleia de Deus, mas não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, né? Então a missão tem uma semelhança muito grande com as Assembleias de Deus, raiz, né? Com as igrejas metodistas pentecostais, né? Mais históricas. Então, eu creio que a missão tem uma semelhança com as igrejas mais históricas, mais antigas, não é? A missão tem essa semelhança. Tá. Com relação, bispo, a uma experiência, né? O senhor falou anteriormente com a nossa irmã Selma sobre a sua experiência quando criança, o seu batismo, né? Com o Espírito Santo. Eu queria fazer uma pergunta relacionada, eu não sei se a resposta será a mesma. Uma experiência profunda, além dessa que nós vivemos recentemente, né, com choros e lágrimas, mas com vitória com relação ao Covid,
né, que toda a igreja sofreu juntamente com o Senhor. Além dessa experiência com o Covid, o senhor teria uma experiência que o senhor poderia contar para nós com relação à missão, que fala assim, essa eu não posso deixar de compartilhar? Olha, Biana, nós tivemos alguns desafios muito grandes. Nós, como eu disse, nós começamos lá na Cancela Preta, em 93. Em 2001, a igreja estava entupida e não tinha para onde crescer mais, já tinha feito obra para trás, para frente, para os lados. E nós resolvemos dar um passo de fé e vir para a Estrada da Água Branca. Na época nós alugamos um galpão aqui próximo e o valor do aluguel era basicamente o que a igreja arrecadava. Então foi um desafio muito grande e Deus nos deu vitória. Começamos a projetar comprar o galpão, mas na época não chegamos no acordo com os proprietários. E então nós conseguimos fazer um acordo para comprar esse prédio que a gente está aqui agora. E para comprar, eu precisava de 20 mil reais. E nós não tínhamos. Então a gente ia dar a entrada de 20 mil e ia pagar 60 mil em 10 parcelas. O total foi 84 mil na época. O restante a gente ia pagar em 10 parcelas. E eu tinha um carro. E eu já estava com o carro vendido para dar entrada aqui nesse imóvel, né? E saí do culto, uma quinta-feira à noite, indo para casa. Quando eu desci ali em Coelho Neto, 4 bandidos me cercaram. E saíram, botaram a arma na minha cabeça e disseram, perdeu. Arrancaram minha aliança, arrancaram meu relógio e mandaram eu correr pela Avenida Brasil. E disseram, não olha para trás, que se você olhar para trás, nós vamos te matar. E eu saí correndo, de fato. Enquanto eu corria, o diabo falou no meu ouvido, acabou. Eita. Você não vai comprar mais nada. Não tem mais solução, não tem mais jeito. Eu me lembro que uma família abriu o portão e disse, entra moço. Eles nem me conheciam. Aí eles abriram o portão, eu entrei e nunca mais recuperei o carro. O carro desapareceu. E aí, na terça-feira seguinte, eu estava na igreja, tinha que fechar o contrato aqui, não tinha 50 pessoas no culto. E eu fiz esse desafio, falei para a igreja, contei o que tinha acontecido, e naquele dia nós levantamos os 20 mil para dar minha entrada aqui. Deus provando que ele não dependia, que a obra é dele. Então, foram muitas experiências. Agora mesmo, vocês estão acompanhando, a gente tinha que dar o restante da entrada do terreno aqui do lado, da intermediária, faltavam 15 dias para nós pagarmos 120 mil reais, ainda faltava 40 mil. Não sabia como ia conseguir esse valor. E no dia certo, nós estávamos no cartório com o valor todo para pagar, porque Deus mandou do norte, do sul, do leste, do oeste, e nós conseguimos. Então, assim, Deus, ele prova diariamente que está conosco. São muitas experiências do poder de Deus nas nossas vidas. Amém. Amém. História impactante, né? A gente fica até assim, verdadeiramente grato ao Senhor, emocionado com toda a história da MEB. Mas nós vamos encerrar agora aqui a nossa entrevista, mas com 3 perguntinhas bate e volta que o bispo vai responder assim, rapidamente, com uma frase, se possível. Bispo, o que representa a sua família? Esposa, filhos, em meio a tudo isso, em meio a toda essa história vivida? A minha família, para mim, é tudo, né? Deus me deu a esposa certa e os filhos certos. Uma outra mulher teria muita dificuldade para acompanhar o meu ritmo de vida, entender o meu ritmo de vida. Então Deus me deu a mulher certa e os filhos certos para estar me acompanhando. Eu louvo muito a Deus pela minha família. Glória a Deus. Em meio à correria da vida, às vezes nós nos pegamos de uma certa forma que não conseguimos expressar de maneira correta e perdemos algumas oportunidades. Se o senhor pudesse olhar para o seu pai, Bispo João Alberto,
que o senhor poderia dizer para ele hoje que o senhor não teve oportunidade de dizer? Eu acho que eu vivi tudo com meu pai. Vivi tudo, participei de tudo, ele participou de tudo da minha vida, eu participei de tudo da vida dele. Meu pai teve uma experiência na área profissional, por exemplo, teve um mercadinho aqui perto, que eu já criança já o ajudava, carregando compra aqui por essa estrada da Água Branca, tomando conta do mercado. Então, eu acho que tudo que eu tinha para dizer para ele, falei. Assim, se eu tivesse morrido, Deus tivesse me levado em 2019, em 2020, ano passado, eu não teria deixado nada para trás. Sem ter falado para ele, nem para minha mãe, nem para meus irmãos. Glória a Deus. E se Deus recolher também, de hoje para amanhã, eu também não vou ter arrependimento nenhum. Porque tudo que eu tinha que falar, tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que ser para ele, eu acho que com as minhas limitações, mas eu fui. Amém. Esse é um exemplo, né? Que nós precisamos tomar para as nossas vidas. Fazer hoje, enquanto há tempo, né? Eu sou Márcio, aluno do TM. Estamos aqui juntamente com o bispo, presidente da denominação. Eu quero agradecer muito ao senhor por essa oportunidade. Eu queria deixar aqui, assistindo esse documento. Olha, eu vejo que nós estamos atravessando tempos muito difíceis. A gente que lida com o povo, a gente vê que estamos atravessando tempos muito difíceis. E eu olho para o mundo, eu falei na mensagem outro dia aqui, que pela Bíblia Sagrada vai piorar. Os dias vão de mal a pior. Então não adianta a gente ficar com essa mensagem triunfalista, vitoriosa, que você não sei o quê, que você é fulano, que você é tal. Não adianta. Nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Então, se nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor, aonde é o nosso lugar? O nosso lugar é aos pés do Senhor. Então, se eu posso deixar um conselho aos membros da Missão Evangélica do Brasil, é este: se lance aos pés do Senhor, em oração, em jejum, em meditação na palavra de Deus, em comunhão com os outros, para que nós possamos juntos vencermos as batalhas da vida, aguardando a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, nós agradecemos, amém, ao Senhor por o Senhor ter nos atendido. Tá bom? Amém. Sabe que nós amamos você. Amém. Eu que agradeço ao carinho de vocês, agradeço a Biana, agradeço a irmã Selma, agradeço ao irmão Fernando, agradeço ao Márcio, agradeço ao ITM. E você que ainda não se matriculou, venha fazer parte do ITM.